nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio José Cláudio Souto Justa, presidente do Conselho Penitenciário. Aqui, bom dia, José Cláudio, muito obrigada por sua presença. Bom dia. Prazer. Francisco Lucas de Oliveira, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis. Bom dia também, Francisco. Bom dia. Muito obrigada por sua participação. Daqui a pouco a gente vai conversar com Márcio Vitor Albuquerque, que é diretor adjunto de prerrogativas da OAB Ceará. E estamos por telefone com o Leandro Vasques, ex-presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública. Meu bom dia também a você, Leandro. Muito obrigada. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. E nessa conversa aqui a gente vai tentar entender, foi apenas uma fala que pode ter provocado, ter sido o estopim para essa guerra, para essa confusão toda aqui. Bom dia a todos, vamos começando então com o Cláudio Justa. Na verdade, a situação era potencialmente explosiva, né? Desde que foi anunciado o nome do secretário, Mauro Albuquerque, o Mauro já esteve aqui no estado do Ceará, foi ele responsável por coordenar o trabalho da FIP, né? Em maio de 2016 nós tivemos aquelas grandes rebeliões e ele participou da tarefa de retomar as principais unidades, o controle das principais unidades com uma força nacional especializada em intervenção prisional. E o trabalho dele, de força, de disciplinamento rigoroso, com essa doutrina que ele chamava de contato zero, ele passou a ser conhecido nacionalmente, inclusive com essa experiência no Rio Grande do Norte. Então, desde que o governador Camilo anunciou o nome, é que nós já temos, tanto entre os familiares dos internos, como mensagens de WhatsApp, que eles têm o chamado salve, já anunciavam vamos dizer assim, um descontentamento com a presença do Mauro aqui. Quando você tem essa entrevista que ele deixa muito claro que não vai reconhecer, que é mais uma linguagem interna, eu estava conversando com o Lucas, é mais uma linguagem interna de compreensão da situação, mas quando isso vai para a grande imprensa e essas lideranças das facções, isso soa como uma ameaça. Então, sim, foi um estopim, para iniciar esses ataques como uma represária às ações que já estão se concretizando dentro do sistema penitenciário, que é exatamente as inspeções para a retirada de aparelhos, de ilícitos, e ele pretende exatamente fazer a separação conforme a lei de execução penal, condenados e provisórios. E com relação a facções criminosas, desconhecendo essa vinculação. Vamos ouvir exatamente o que ele chegou a dizer? Bom, a gente tem a questão da educação, que a gente está pensando em realmente dar um impulso, um impulso bastante. A gente quer capacitar o máximo de interno possível, a gente quer ver a parte de trabalho dentro do sistema penitenciário e ter o controle, o Estado realmente ter o controle, ou seja, cumprir a lei de execuções penais. Eu vou fazer uma reunião com todos os diretores amanhã, já 8 horas da manhã, para eu tomar pé da real situação de cada unidade, para a gente poder traçar uma estratégia para cada unidade. A gente trabalha com segurança penitenciária, então a gente está fazendo todo um levantamento e o trabalho é o que está na Constituição e na lei. Quem manda é o Estado, quem é responsável é o Estado. Então o preso só está sob a tutela do Estado. Então se ele está aqui, ele é considerado só como preso, vai ser tratado como um preso comum. Essa foi a declaração que ele me deu durante a posse lá no Palácio da Abolição. Agora, quando ele diz que não vai respeitar a história das facções, que ele não reconhece as facções e que vai misturar, todos esses grupos que se subdividem dentro de um presídio. Isso também não vai provocar muito, digamos, a gente não pode ter massacres como já tivemos durante outras questões como essa no país? Carla Soraya, bom dia, você e a seus ouvintes. Bom dia. Eu gostaria de só colocar aqui um ponto para seus ouvintes, quem tiver curiosidade, procurar no Google aí, buscador, tem uma matéria da EBC que tem um título: Fortaleza lamenta chacina e especialistas pedem medidas na área de segurança pública. Essa matéria, há um ano atrás, a gente colocou lá como um dos pontos que deveria ser necessário por parte do Estado, era desfazer nessas divisões que foram feitas nos presídios. Não só nós, como o próprio professor Cláudio Justa, aqui do COPEM,
também alertava para essa providência que seria necessário. Mas durante todo o final de governo insistiram, né, na divisão dessas unidades. Chegou o Mauro com a outra filosofia, imediatamente já colocando em prática, falando, se antecipando, né, até a ação de fazer a divisão, se antecipando na fala, e aí gerou todo esse estopim. O próprio anúncio do nome do Mauro, né, dado o histórico que ele tem de ser um disciplinador, e tem que ser, né, já causou, né, um movimento já de insatisfação por parte dos presos. Então era esperado, era naturalmente esperado que houvesse algo dessa natureza. E assim, enquanto o Mauro, né, o secretário, diz que não reconhece as facções, e o Estado não deve reconhecer, mas uma coisa é não reconhecer, outra coisa é achar que ela não existe. Ela existe, está presente, tem força, e iria reagir como está reagindo, e o Estado não estava preparado para essa ação, né, desse bandido nesse momento. Tanto a nível de Polícia Civil, por exemplo, não teve nenhum ato antecipatório, sabendo nós que iria ter ataques a delegacias, como 3 delegacias foram atacadas de ontem para hoje. Nenhum ato foi tomado pela nova gestão da Polícia Civil no sentido de aumentar o efetivo, de reforçar o efetivo. Nada, absolutamente nada foi feito em razão da Polícia Civil, deixando em risco os policiais civis, né? Que eu vim agora do 27, passei lá agora pela manhã, um único policial estava na delegacia, né? Mesmo nessa onda crescente de violência, de ataques, esperado. A delegacia do 27 já teve um momento passado uma granada jogada lá. Então, assim, fica para nós, assim, chamar a atenção como é que a Secretaria de Segurança, no caso, principalmente a Polícia Civil, não se antecipa a essas ações que é claro que ia acontecer. Então é preciso tomar uma providência. O fato é que não pode mais haver o recuo, o Estado não pode mais recuar nessa ação, tem que pedir auxílio à Força Federal, como já foi pedido, mas eu convocaria, se eu fosse delegado-geral, cancelaria as férias de todos os servidores da Polícia Civil, convocaria para trabalhar em serviço extraordinário, soube, Carla, que tem uma denúncia aqui, eu vou conferir agora pela manhã, inclusive, que estão tentando colocar os policiais civis para trabalhar e reforçando os plantões para ser compensado por folga, ou seja, estão contingenciando o pagamento de serviço extraordinário, que é uma ajuda financeira que já não é tão grande. Então, assim, é absurdo isso acontecer. Entramos em contato hoje pela manhã ainda com o secretário André Costa, vamos falar com o delegado-geral para a gente acompanhar essa situação bem de perto, que é grave. Uhum. A gente está com o Leandro Vasques, que é ex-presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública, por telefone. Eu queria, Leandro, que você também participasse dessa discussão com uma breve análise do que você está percebendo nesse momento. Pois não, Carla, bom dia a todos. Bem, primeiro que o fato da escolha, né, do profissional Mauro Albuquerque para assistência de administração penitenciária. Leandro? Só um minutinho. A gente vai refazer essa ligação, tá? Porque a gente está com um problema, não estamos conseguindo te ouvir direito. Enquanto isso, eu vou perguntar ao Cláudio Justa a respeito dessa intensificação, né? A CPPL 3, ontem já teve uma segunda varredura, né? De celulares, de ilícitos, mas como é que eles ainda conseguem entrar? Onde é que está a falha? Não tem o detector de metal, as inspeções estão muito relaxadas e por isso esses celulares continuam entrando de forma tranquila? Tanto entra celular como fogem internos. Na verdade, nós temos um problema infraestrutural do sistema penitenciário que exatamente foi o problema de base que levou a essa divisão. Ou seja, eu lembro, né, em 2017, a então secretária de Justiça e Socorro foi até o Conselho Penitenciário, primeiro convocou uma reunião, eu estive presente, pedi que ela comunicasse ao Conselho, né, e ela foi, e disse, olha, nós não temos condições de manter a vida dos detentos, a vida, porque nós temos unidades com mais de 2.000 homens e com apenas 30 agentes por plantão, que significa 10, quer dizer, 30 agentes por unidade, que significa 10 em média por plantão. Então nós não temos, é humanamente impossível garantir em conflito, em estado de conflito, né? As facções antes estavam pacificadas, estavam compactas, elas entraram em conflito dentro do sistema penitenciário e fora deles, e portanto aí é o aumento do número de homicídios. E aí o Estado, como forma de, até confessando a sua incapacidade de manter, de garantir o mínimo que seria a vida dos custodiados, resolveu separar. Ora, se você tem um problema infraestrutural desse, tão grave, e não foi saneado, porque nós não temos um aumento de número de efetivo significativo, não houve uma redução, ou seja, você não teve aí uma saída, uma porta de saída
de interno, consequentemente você tem um número de uma superlotação bastante significativo, e a presença das facções criminosas com ordem de comando unificado lá dentro existe. Como é que o Mauro está vendo isso? Primeiro, ele está tentando eliminar essa comunicação, fazendo esse rastreamento, tirando os celulares, que entram de muitas formas. Imagine 2.000 homens faccionados contra 30. Isso que entra por drone, entra né? por todo canto. Pombo, né? Todo e tipo entra por gente por falta levando. de seguir, porque não dá. Então, existe muito... É uma situação de extremo constrangimento, né, que estava se vivendo com o sistema penitenciário. O que é que o Mauro está tentando fazer? Né? Tentando intervir nessa situação. Né? E aí ele tem toda uma metodologia disciplinar que, inclusive, nós temos... né, notícias de que ela é fronteiriça daquilo que nós chamamos de tortura institucional. Também se tem que ter um cuidado em relação a isso, mas do ponto de vista da intervenção, ela é eficaz, ou seja, para você retomar o controle da unidade. Agora, eu quero ver como é que vai manter, e aí sim, o Estado tem que ampliar, né, o número de agentes, você tem oferta de vagas, celeridade no julgamento desses presos, porque nós temos um número absurdo de presos provisórios, né, que não são definidas as suas situações jurídicas, né, a sua situação jurídica. Então, é importante ver, né, até que ponto essa medida, né, ela é eficaz para o sistema penitenciário, e afinal de contas o sistema penitenciário é um sistema fechado, você tem como controlar. O problema hoje que o Estado enfrenta é a repercussão de rua, porque o crime organizado está com mais força fora do que dentro do sistema penitenciário. Na verdade, a força que eles têm dentro do sistema penitenciário decorre da força externa. E lá dentro, entre aspas, eles estão protegidos, né? E ali eles estão, exatamente. Vamos ouvir então, agora sim a gente retomou a ligação com o Leandro Vasques, que é ex-presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública. Leandro, sua participação nessa questão toda. Pois não, Carla, bom dia a todos. Veja, a fala do secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, ela repercutiu de tal forma que ela era previsível como um semáforo. Na verdade, ele riscou um fósforo. O pavio já estava preparado e estava esperando exatamente alguma manifestação nesse sentido. Agora, o que me chama a atenção e o que causa uma interrogação é o seguinte. Primeiro, ou ele falou isto de maneira impensada, talvez com alguma imprudência, até porque ele é um ser humano como qualquer um de nós, ele é falível, né? Todos nós somos finitos, porque não somos eternos, e somos falíveis porque eventualmente nos equivocamos. Então, ou ele concedeu essa entrevista, riscou esse fósforo de maneira imprudente e a consequência está se desenvolvendo, ou ele fez de propósito para que esse cenário se estabelecesse e o Estado pudesse agir com a contenção. Ocorre que, ainda que ele tivesse agido de caso pensado, é inescondível que o Estado deveria ter se preparado antes. Porque você percebe nitidamente, numa clareza solar, que o Estado estava absolutamente despreparado para a reação do crime organizado. Com relação ao nome dele, realmente o fato dele incomodar o crime organizado já sinaliza que seja um bom nome. Né? Porque se fosse um nome que agradasse, talvez já não seria um interessante. Agora, o que chama a atenção é a ausência de estratégia do Estado. Isso nos preocupa, porque você simplesmente não diz para os seus filhos como você vai educá-los. Você simplesmente os educa. Então, eu não entendo essa compreensão do Estado de dizer o que vai fazer. Por que ele já não faz? Por exemplo, a Secretaria de Segurança tem um projeto interessante, que é o Espia, que foi desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a UFC, e adaptado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado para a nossa realidade, que faz um link entre as câmeras de vídeo monitoramento e etc. Hoje, a bandidagem sabe como funciona ipsiliteris esse projeto de espia. Por quê? Porque ele foi maciçamente divulgado na mídia. Tem algumas estratégias do Estado que eu, sinceramente, não compreendo. Por que você vai expor, midiaticamente,
o que vai ser feito, as estratégias de segurança, um sistema que está sendo desenvolvido. Né? Tem alguma coisa, tem que manter alguma coisa sob sigilo para ser surpresa para os bandidos. Sim, pelo amor de Deus, porque senão você nunca vai conseguir um efeito surpresa com o crime organizado. Por exemplo, por que é que eu vou dividir, ou que eu vou desfazer a divisão das facções criminosas por unidade prisional? Por que eu vou falar isso? Por que eu não acordo de manhã já fazendo isso de uma vez? Não é? Para pegar todo mundo desarmado, todo mundo de inopino, de surpresa. Então, o que eu enxergo, e para concluir minha fala, é que existem algumas metodologias, algumas estratégias do governo que são irracionais. Irracionais. Por exemplo, aquela última abordagem lá, que é desastre em Milagres, no município de Milagres, né? Ou seja, como é que você vai para uma abordagem daquela quando o COIN, a Coordenadoria de Inteligência, tem algumas informações e não as repassam por inteiro? Nem a Polícia Rodoviária Federal foi ativada. Então, realmente, chega às raias do irracional algumas estratégias adotadas pelo governo. A única atitude acertada do governo nesse último cenário foi o governador, sem cerimônia, pedir socorro ao governo federal. A única coisa acertada. Porque em maio de 2016, teimosamente o governo ficou achando que ia resolver o assunto todo sozinho. E não resolve. Então, desta vez, o governador acertou em não titubear, não hesitar em pedir socorro ao governo federal para que a Força Nacional, a Força de Intervenção, venha com velocidade e precisão para tentar conter essa hemorragia da violência que, mais uma vez, está a aterrorizar a população cearense. E olha, só como informação aí, para se completar isso que o Leandro Vasques acabou de informar, os agentes da Força Nacional de Segurança Pública já estão a caminho de Fortaleza. A informação foi confirmada agora há pouco pelo coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, que vai assumir a direção do departamento ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o coronel Aginaldo, de acordo com ele, o ministro Sérgio Moro atendeu o pedido do governador Camilo Santana. Então, em princípio, vão ser 300 homens chegando até domingo ou no mais tardar até segunda-feira. O trabalho da Força Nacional vai ser executado a partir do planejamento que vai ser realizado com a Secretaria de Segurança Pública. E, além disso, tem outra informação a respeito de policiais. O quartel do Comando Geral, né, o QCG, governador César Carlos de Oliveira, já está recebendo policiais que foram recém-empossados e que estão se preparando para ir às ruas. Então, a movimentação já está grande. Agora, se de um lado o governo se prepara, de outro também, os bandidos, né, os criminosos que estão planejando esses ataques também não vão ficar paradinhos esperando essa reação. Eu vou querer saber já de vocês o que é que pode vir por aí, mas antes tem ouvinte aí querendo participar, né, Tiago? Tem participação dos ouvintes aqui através do nosso WhatsApp, 98111-3787. Carla, primeiro pergunta o seguinte: vocês estão falando como se a culpa dos ataques fosse da fala do secretário, do novo secretário, mas a culpa é dos bandidos, um ouvinte diz. E a outra pergunta é por áudio, vamos ouvir. Primeira medida que teria que ser tomada era que todos os advogados fossem revistados. Todos os advogados, sem exceção. Como é que pode um advogado ter livre acesso? Não pode ser revisado? Ele está falando a respeito da entrada dos advogados nas unidades prisionais. Essa é uma prerrogativa dos advogados? Também fica essa pergunta. Aí está equivocado aí. O advogado, ele passa sim. Leandro, você fala já, peraí, Leandro. Ele passa pelo Bariscana, ele passa. Agora, obviamente, ele tem um acesso restrito ao que nós chamamos de parlatório. Ele entrevista ali, tem um momento a sós com o seu cliente, que é levado, ele não desce as carceragens, né? Ele não desce até as celas, as ruas, ele fica ali na área administrativa, mas ele é sim fiscalizado, inspecionado.
Não só ele, mas inclusive defensores públicos, promotores de justiça, então policiais civis. Então não há aí um benefício do advogado. Não. Isso aí, com relação a acesso se entra celular, certamente não é pelo advogado. Uhum. Leandro, pois não. Veja, no Estado democrático de direito, e a silhueta institucional que nós vivenciamos, nós não podemos aceitar que haja penalização profissional, porque, veja só, esse comentário, certamente vou perdoá-lo pela desinformação dele, um regramento para quando um profissional da advocacia vai visitar um constituinte, ele é revistado, ele colocou o colega Cláudio Justo aí, até promotores e juízes têm base pelo Maurício. Não é você não vai entrar no presídio. Agora, o que nós não podemos assistir a criminalização da advocacia criminal. As pessoas facilitam a advocacia no bom como elas precisam dele. Leandro, Oi. A gente vai refazer essa ligação de novo porque está cortando. Eu não sei se é a posição onde você está, o local onde você está, ou se você está se deslocando, a gente vai refazer de novo essa ligação. E aí, enquanto isso, a gente vai ouvir o que é que o nosso outro convidado, o Márcio Vitor Albuquerque, que é diretor adjunto de prerrogativas da OAB, já que a gente falou de prerrogativas, comentou a respeito desse assunto. Além disso, ele fala sobre uma reunião que vai acontecer logo mais, se não tiver começado já essa reunião, para tentar resolver essa questão aqui. Então, tá no ponto? Pronto, Igor Silveira conversou com o Márcio Vitor Albuquerque. Márcio Vitor Albuquerque, advogado criminalista. Eu quero começar perguntando ao senhor qual a posição da OAB com relação a esses acontecimentos que vem causando medo à população aqui em Fortaleza e também na região metropolitana. A Ordem dos Advogados, em janeiro de 2018, em virtude de um aglomerado de reuniões, de audiências públicas, nós já tínhamos recomendado ao governo do Estado que realmente fosse solicitado um reforço aqui no estado do Ceará no tocante ao auxílio da Força de Segurança Nacional. Infelizmente, nós sabemos que o estado do Ceará passa por uma crise na segurança pública, passa por uma crise também no sistema penitenciário, o que não é muito diferente dos outros estados, né? E há necessidade do auxílio, do recrutamento de mais pessoal e principalmente mais tecnologia e inteligência para combater esse tipo de criminalidade que a gente não pode negar que aí nós estamos nos deparando com o crime organizado. Nós tivemos ontem à tarde a confirmação do pedido do governador Camilo Santana da Força Nacional de Segurança para atuar aqui no Ceará, né? Qual a sua opinião sobre isso? Foi realmente necessário? E o que poderia ter sido feito antes de um reforço como esse? Bom, o estado do Ceará não se pode negar que houve concurso para a Polícia Civil, houve concurso para a Polícia Militar, né? Isso é um passo extremamente importante, mas o que precisa para agregar mais no combate ao crime organizado é principalmente o uso da inteligência, de equipamento, de tecnologia. Não se pode ouvir o uso do próprio equipamento chamado espia, né, um sistema de monitoramento da cidade. No próprio estado do Ceará é muito importante, ele precisa ser ampliado. Então, o que nós notamos aqui é que ainda falta um passo maior no investimento relativo à inteligência, à perícia forense, é isso que precisa. Então, nós detectamos que existem inúmeros crimes que há uma dificuldade, por exemplo, na investigação, na elucidação do caso. E isso, sem dúvida alguma, é o uso da inteligência. Agora, Márcio Vitor, uma última questão. É de conhecimento geral que nesta semana o secretário de Administração Penitenciária, Luiz Mauro Albuquerque, declarou que não reconhecia facções no Ceará e que era contrário ao que acontece hoje no estado no que se refere à divisão de presos por facções nas penitenciárias aqui do estado. O senhor acha que essa reação dos criminosos é realmente uma represália sobre essa fala? Bom, eu acho que deve haver uma investigação da Polícia Civil
realmente para ser estabelecido qual for a razão desses ataques. O fato é que o Estado tem que demonstrar que é efetivamente Estado. Então tem que ser cumprida a lei, a sociedade precisa de segurança, tanto nas ruas, também há de haver segurança dentro do sistema penitenciário. Então eu acho que é um momento ainda, é um fato muito recente, e aí nós vamos aguardar ainda a investigação para realmente isso ser avaliado. Então nós queremos que haja segurança nas ruas e segurança na cidade e no estado do Ceará. É isso que nós queremos. Conversamos com o advogado criminalista e diretor da OAB, Márcio Vitor Albuquerque. Muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan News Fortaleza. Muito obrigado. E às 9h40 a gente continua aqui no nosso estúdio com o José Cláudio Souto Justa, que é presidente do Conselho Penitenciário, e com o Francisco Lucas de Oliveira, que é presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis. E falando em policiais, são os primeiros alvos, né? Eles podem também ser alvo desses criminosos. Então, a gente falava, vamos retomar já com o Leandro, para que ele comente a história da prerrogativa de revista aos advogados. Mas, por exemplo, num primeiro enfrentamento, não só os policiais civis, mas são os militares que estão ali na linha direta dos bandidos, né, Lucas? Teve um policial militar, inclusive ontem, saiu baleado, né, no enfrentamento, mas os policiais civis também estão hoje sob um risco muito grande, haja vista estarem, na sua grande maioria, nas delegacias sozinhos, né, algumas ainda custodiando preso em delegacia que virou presídio, né? Virou presídio, que é um absurdo, que quantas vezes a gente já se reuniu cobrando providência do governo, cobrando providência do Poder Judiciário, do Ministério Público. Hoje, inclusive, o Simpol conta, né, aliás, hoje não, já há algum tempo, com o apoio do Dr. Márcio Vitor, por exemplo, também é um cara que também batalha, é defensor dessa pauta, da retirada dos presos de delegacia, a doutora Fernanda Marinho, representante do MP. Então, assim, são forças que vêm, né, somar a nossa fala no sentido de tirar as carcerais de delegacia. Então, hoje nós infelizmente temos ainda essa situação. A delegacia do 27 conta com um preso lá, que foi atacado, uma das que foram atacadas. João 23. O que mais me chama a atenção, de novo, Soraya, é não haver, por parte da gestão da Polícia Civil, que é uma gestão que está se iniciando, né, um novo delegado-geral, que a meu juízo aí não tem um perfil para assumir a delegacia geral, não estou falando da pessoa, mas do profissional, é um delegado que, do meu conhecimento, é um delegado de gabinete, nunca foi operacional. Então, nesse momento, principalmente de enfrentamento, tá certo? É necessário alguém com outro perfil. Fizemos questão de relatar essa nossa, pelo menos essa nossa, o delegado Ratacaso. Falamos isso ao secretário André Costa, tá certo? Nossa preocupação, porque a gente não faz política partidária aqui e sempre que é preciso elogiar, a gente elogia. Como a própria manutenção do André Costa. Algumas críticas à parte, alguns questionamentos que a gente faça, mas eu acho que foi oportuna a manutenção do secretário André Costa. Como foi bem-vinda a nomeação de uma juíza para a Controladoria Geral de Disciplina. Já a posse do delegado-geral Ratacaso, entendo que não tem o perfil adequado, principalmente para essa situação e para esse momento, onde o governador, pela primeira vez eu vejo a fala de um governador sinalizando em fortalecer a Polícia Civil, que é que o governador Camilo disse ainda em campanha: farei da Polícia Civil do Ceará uma das melhores do Brasil. Isso prescinde de uma atuação de frente, de posicionamento, de enfrentamento, que para mim não é o perfil do atual delegado-geral. Nós vamos cobrar providência como vinha cobrando em gestões passadas. E ainda com mais cuidado e cautela, porque o nosso receio, Carla, já que você falou em policiais feridos, é perder a vida de um policial civil, né, numa delegacia dessa, dado por exemplo, o uso do explosivo lá no 27. Então poderia sim se jogar dentro da delegacia, vitimar, até matar um policial civil. Essa nossa cautela. Nós vamos ainda hoje tentar contato direto com o secretário André Costa, com o delegado-geral Ratacaso, já deixo aqui meu registro aqui, eu não tenho nada a esconder, mas estamos aqui para ajudar, mas cobrar providência por parte do Estado também, não só para os policiais civis, Carla Soraya, como para a sociedade. É preciso investir na Polícia Civil de forma adequada, com efetivo, para que a Polícia Civil, o trabalho de inteligência da Polícia Civil que pode identificar esse comando, principalmente das facções criminosas. Leandro, agora sim, acho que a gente vai conseguir de novo conversar com você a respeito do que você falava da revista dos advogados, né, que foi solicitada e até levantada aqui pelos nossos ouvintes. Não, pois não, era só para complementar, dizer que, infelizmente, quando chega um instante como esse, instante de temor, né, às vezes as pessoas querem encontrar um rosto, encontrar um responsável, um culpado, né?
E não adianta você criminalizar as profissões, né? Há uma revista severa, né? Não só para o advogado, como para o próprio juiz, o próprio promotor, e qualquer autoridade que vai ingressar na unidade prisional, ela é rigorosamente vasculhada. Então não há essa possibilidade. Agora, eu vou me afinar aí a fala do colega Lucas. Este cenário todo também se vê quase apocalíptico em razão desse desvirtuamento progressivo que a Polícia Civil tem sofrido no nosso estado, que é justamente a polícia investigativa. Para que se tenha uma ideia, hoje a moldura que se dá, né, a própria COIN, que é a Coordenadoria de Inteligência, é uma moldura muito mais militarizada do que da essência investigativa, né? Porque a essência da investigação é natural da polícia judiciária, que é a polícia civil. A polícia militar é o policiamento ostensivo. Agora, essa política que tem sido adotada no governo, ela, na minha leitura, com todo respeito, eu acho que ela se equivoca em muitos momentos, não é? Então, se o governador fez a opção de preservar a mesma política que estava sendo desenvolvida, então, pelo menos, ela precisa ser corrigida em alguns aspectos, não é? Então, o colega Lucas acabou de colocar que o governador havia feito a promessa de que a nossa Polícia Civil evoluiria e seria uma das melhores do país. Pois, para que isso aconteça, é inadiável a necessidade de você devolver à Polícia Civil a sua verdadeira essência, que é a investigação. É inadmissível que policiais civis até hoje estejam se deslocando presos para audiência em fórum, ou que estejam servindo lá de babá de preso dentro de delegacia de polícia. Isso não tem vasculhando a alimentação, filtrando o que vai entrar, o que não vai entrar para preso e delegacia de polícia. Isso você está ocupando inutilmente um policial que é treinado, que é preparado, que foi submetido a uma academia, que poderia estar na rua investigando as autorias dos crimes, não é? Ainda mais num país como o nosso, né, que de cada 100 homicídios você praticamente só desvenda a autoria de 2 ou 3, não é? E o estado do Ceará não está ficando tão distante desse índice nacional. Então, esse cenário apocalíptico que o Ceará vive novamente, logicamente que ninguém pode responsabilizar, foi uma entrevista do novo secretário que explodiu esse pavio. Não, a entrevista obviamente pode ter estimulado, mas ninguém sabe também se a entrevista foi proposital ou não. O certo é que, e aí é onde eu critico, o estado do Ceará, o governo, ele não pode ficar anunciando o que vai fazer, ele simplesmente tem que fazer, né? Você de divulgar sistemas de segurança que tem que ser sigilosos, isso aí eu acho que é trivialmente irracional, né? Você dizer que não vai mais admitir a separação de presos por facção, você não precisa dizer, simplesmente você age, né? Então, o Estado precisa amadurecer em algumas estratégias, em algumas táticas, né? Porque realmente a população está muito vulnerável, a população carente, principalmente a pessoa que precisa do transporte público, né? Essas pessoas estão totalmente apavoradas, essa que é a grande verdade. E, repito, o único acerto que eu assisti nas últimas 48 horas foi o governo do Estado não hesitar em pedir socorro à Força Nacional, que já está se deslocando para o nosso Estado, para tentar conter essa hemorragia da violência que, mais uma vez, nos assombra a todos. Ok, muitíssimo grata por sua participação, Leandro Vasques, que foi presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública. Agora eu pergunto ao Cláudio Justa, você queria comentar alguma coisa, Cláudio? Não, só. Cláudio, nós falamos aqui a respeito do que o governo estadual, do que o governo federal já estão começando a fazer para tentar conter, né? Mas, como a gente disse, os criminosos não vão ficar quietos esperando aí essa reação, né? Eles vão também dar uma resposta. E chegou uma pergunta aqui do nosso ouvinte Fabrício Lima, e ele pergunta a respeito dos bloqueadores. O governador já respondeu várias vezes sobre essa questão, mas eu queria então que você tocasse nessa questão dos bloqueadores de celulares dentro dos presídios. Olha, o bloqueador que nós dispomos é uma tecnologia que ela não atende plenamente a essa demanda de, enfim, viabilizar a comunicação por celular. Porque você tem outras plataformas para essa comunicação hoje, por exemplo, o WhatsApp, que é por internet, por sinal de internet, ele é mais utilizado
né? Tanto que os salves vêm por WhatsApp, mensagens de WhatsApp, do que exatamente a onda de celular. E o bloqueador é um equipamento, uma tecnologia para criar uma contra-onda e inviabilizar, e aí não consegue totalmente as ligações de celular. Então, o foco aí é o aparelho, é a presença do aparelho, né? O bloqueador, inclusive, foi uma experiência que já tivemos aqui e ela não foi eficiente, né? Nós tivemos aqui com o secretário Marcos Caos, à época, secretário de Justiça, no primeiro governo Cid Gomes, e essa não resultou, né, no esperado, até porque a presença do celular é que deve ser inibida. O acesso, a entrada, e não exatamente uma estratégia, vamos dizer assim, colateral de tentar inibir a onda. Não, você tem que tentar inibir o acesso, a entrada. Um outro aspecto que é importante a gente ressaltar é que se você não reduzir o contingente carcerário, o número de internos por unidade, dificilmente, mesmo com a metodologia mais rigorosa, né, adotada aí pela nova gestão, você não vai conseguir pleno êxito. Ou seja, é inviável você pensar na unidade superlotada, né, e ao mesmo tempo um controle pleno disciplinar do Estado. É inviável. Uma unidade que é para 900 homens, com 2.000 homens, simplesmente você não consegue nem alocar nas células. Então esse problema estrutural tem que ser atacado. Não é só uma questão de controle, né, pela força, mas você precisa criar as condições para que essa metodologia disciplinante tenha êxito, né? E o que é que a gente pode, nós, população, né, que estamos aí no meio desse fogo cruzado, o que é que a gente pode fazer? Eu acredito que porque hoje... vem resposta dos criminosos. Hoje, nós estamos vivendo aqui um momento de crise. Eu acredito até que o governo do Estado deveria ter antecipado, né, tido um plano de segurança pública, porque se essas medidas iam ocorrer, vamos dizer assim, se a comunidade penitenciária e, consequentemente, as lideranças das facções criminosas estavam sabendo da presença do que representava o secretário Mauro, né? O que ele representa no sentido de intervenção de força, já estavam comunicando isso. O que é que fez com que o Estado não se antecipasse, né, para proteger a sociedade dessa inevitável ataque? Tudo bem, a entrevista foi o estopim, mas o que já estava pronto, já estava pronto. Era inevitável. Era inevitável a reação do crime. Ou se imaginava em algum momento que o crime não fosse reagir? De modo algum, porque sempre reage. Só pegarmos o histórico, nós tivemos 215 ataques de 2016 para cá. Pois é, eu estou vendo aqui que desde 2016 que Fortaleza enfrenta essa onda aí, que começou em abril com um carro com explosivos. Agora, me veio essa questão dos explosivos. Quem controla os explosivos aqui no país não é o Exército, né? Isso. A gente teve algum roubo, algum desvio a gente tem que procurar de onde estão saindo esses explosivos, né? Para chegar aqui e ter esses ataques, não só a bancos, mas ataques que estão apavorando as cidades do interior, principalmente que ficam sem bancos, porque a gente teve inúmeros ataques a bancos com explosivos. Isso tem desvios, né? Nós já tivemos aí notícia de desvios de armamentos do Exército, de balas do Exército, enfim, e consequentemente de granadas do Exército, mas também tem muita entrada pelas fronteiras de ilícitos. Do jeito que entra droga, entra armas. Entra explosivo. E entra explosivos, granadas, enfim. Mas falta, Soraya, um investimento, e de muito tempo a gente vem cobrando isso. O fortalecimento da polícia de inteligência, da polícia de investigação. Parece chato ficar batendo nessa tecla, mas parece que é agora, né? O governo acordou. Não só o governo estadual, como o governo federal. Foi aí, acredite-se, né, positivamente ao governo do estado, o trabalho que ele fez, o governador Camilo Santana, de trazer para o estado do Ceará o Centro de Inteligência. Foi inaugurado agora recente. Mas essa providência já era para vir há muito tempo. Agora, isoladamente esse Centro de Inteligência, sem a participação da Polícia Civil, é um absurdo. E hoje, via de regra, a maioria das delegacias trabalha sem a mínima estrutura de fazer um trabalho eficaz, de levantamento, de identificação das lideranças criminosas nos bairros, né, já que tem uma capilaridade a Polícia Civil, são várias delegacias nos bairros, em distritais, delegacia da região metropolitana, só em Maracanã são 9 delegacias, mas nós não temos esse amparo. A Polícia Civil hoje não consegue fazer esse trabalho
trabalho por carência de efetivo, pela desvalorização dos seus profissionais. Então, não é isoladamente que esse centro de inteligência, embora esteja acreditando aqui possivelmente o governador Camilo, que vai solucionar. É necessário que a Polícia Civil contribua com isso. Mas como contribuir nesse contexto de efetivo baixo, de redução de o menor salário do país, basicamente, é o do Ceará. A gente tem, isso contribui com 6 em cada 10 policiais civis. O Leandro falou aí em concurso, né? Foi o Márcio Vitor, concurso da Polícia Civil, mas em cada 10 policiais civis que entraram nos últimos 10 anos, 6 pediram exoneração em 3 anos. Então, assim, não é inadmissível. Que não aguenta o rojão. Pela situação, principalmente de salário, e pela situação estrutural. Custódia a preso, Soraya, é um desvio de finalidade do policial civil, é uma perda de dinheiro enorme para a sociedade, ter um policial civil treinado para investigar, ficar custodiando, transitando com preso. Então isso aí vem o governador, ainda no ano 2017, deu uma ordem, eu quero agora, de uma vez por todas, desativar as carceragens, e ainda com essa fala do governador, hoje, somente 9 delegacias, mais de um ano, 9 delegacias tiraram as carceragens. Então, tem que mudar essa política. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar o nosso debate aqui, mas tem alguma fala a ser acrescentada, Cláudio, Lucas, aqui para a gente encerrar esse pequeno debate? Não, eu gostaria apenas de deixar claro que sempre foi uma luta do Conselho Penitenciário a questão do Estado retomar aqui aquilo que é determinado pela lei de execuções penais, ou seja, cumprir a lei de execuções penais no sentido de garantir que aquele apenado, aquele que recebeu uma reprimenda judicial, tenha um espaço não só de retribuição punitiva, mas também de ressocialização. No momento que o Estado não tem o controle disciplinar das unidades, ele perde essa perspectiva, e aí sim isso refortalece as facções criminosas. Então, o governo está no caminho certo no sentido de desentranhar do sistema penitenciário esse controle das facções criminosas. Importa também entender que esse é um processo muito mais amplo, que tem muitas facetas, não é só a questão de força, de ação de força, mas você tem aí que pensar novas estratégias, inclusive do ponto de vista jurisdicional, de como dar celeridade a esses processos, o modo da qualificação da prisão, a melhor prisão, ou seja, não adianta prender num volume, se você encarcerar, não é a única solução de dar a resposta do Estado, a resposta punitiva do Estado. Então tudo isso tem que ser revisto, mas entendemos e apostamos, né, que essa gestão terá a possibilidade de pelo menos retomar o controle disciplinar do sistema penitenciário. Bom, eu quero primeiramente agradecer, Carlos Sará, pelo espaço e dizer que a Polícia Civil, os policiais civis estão prontos para darem sua colaboração, mas para isso é preciso que o governo entenda de uma vez por todas e tire apenas do discurso, e no momento agora está até no discurso, na base do discurso, e efetive uma valorização dos policiais civis, em especial de inspetores e escrivães, para que a gente possa efetivamente contribuir com o combate dessa criminalidade, desse crime organizado. Sem essa polícia de inteligência, nós vamos estar aqui hora ou outra lamentando fatos dessa natureza. Então é necessário fazer esse fortalecimento. A gente aqui elogia quando tem que elogiar, quando entendemos que tem que elogiar, mas também não vamos nos furtar de cobrar, de criticar aquilo que a gente entenda como errado. Então fique ciente aí, os policiais civis que estão nos ouvindo, tem vários policiais aqui acompanhando o seu programa, e a sociedade, que a gente vai estar atuando e atento a essas determinações, esses encaminhamentos da parte da segurança pública e da Polícia Civil nesse momento de crise. É isso. Ok. Mais uma vez eu agradeço a participação Obrigado. Aqui do Francisco Lucas de Oliveira, que é presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis aqui do estado do Ceará. Agradeço a participação do José Cláudio Souto Justa, que é presidente do COPEN, Conselho Penitenciário, que fica ainda até o dia 11 deste mês. A participação do Márcio Vitor Albuquerque, que é diretor adjunto de prerrogativas da OAB Ceará, e a Leandro Vasques, ex-presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública, que também participaram aqui do nosso debate a respeito da insegurança no estado do Ceará.